Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo, nosso querido mestre internacional Leandro Perdomo, né? Um argentino que mora no Brasil faz alguns anos. E é isso. Conta pra gente um pouco aí, Perdomo. Como é que tá sua vida? Como é que tá a quarentena? Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os que estão assistindo. Bom, a quarentena aqui, obviamente, uma situação preocupante aqui no Brasil, na Argentina, no mundo todo, mas dizem que o xadrez desenvolve a paciência, então, supostamente, nós enxadristas estamos mais preparados para esses momentos difíceis, né? Paciência que logo passa, né? É, passa logo, né? E o bom é que a gente tem um hobby, né, pra fazer. Às vezes eu fico me perguntando assim, como é que as pessoas vivem sem um hobby, sabe? E quem joga Realmente. xadrez sabe que na quarentena tá se entupindo de xadrez, né? Exatamente, acaba sendo uma atividade lúdica, recreativa, Irritante, especialmente às para as vezes. crianças, né? Sim, sim, mas crianças principalmente. É, a gente passa muita raiva com xadrez, mas eu acho que é difícil ficar sem, né? Realmente. E o xadrez ajuda muito nesses momentos tão difíceis, né? Muitas cidades, as situações estão sendo muito trágicas e o xadrez acaba sendo uma forma de descontrair, de passar o tempo dentro de casa, realizando alguma atividade saudável, colocando o cérebro para funcionar, né? É, Nesses momentos, o pior é ficar dentro de casa, trancado, sem fazer nada ou somente assistindo a televisão, a pessoa acaba enlouquecendo mesmo. Melhor enlouquecer com o xadrez. sim. Bom dia, velhinho. Bom dia, Justin. Falou que veio só pra ver se a Argentina é gente boa. O Luciano Justi. Um abraço aí para o Luciano, muito obrigado aí por estar assistindo. E acho que muitos que estão assistindo irão aprender o dialeto que está crescendo cada vez mais aqui no Mercosul, né? Que é o portunhol. Sim, sim. É uma nova língua, né? Na realidade já é considerado uma interlíngua, né? Uma mistura aí de espanhol e português, né? E com essa união cada vez maior entre o Brasil e os países vizinhos que formam parte do Mercosul, acaba sendo algo cada vez mais comum pelo comércio, pela comunicação online também. Enfim, acho que essa parceria, essa união entre os países aqui da região está cada vez maior e acaba se misturando um pouco a língua, né? Sim, sim. E aí, Perdão, conta pra gente. Você é mestre internacional, né? Quem não conhece o Leandro Perdomo, dá uma exclamação convidá-lo, tem algumas informações sobre ele. E como é que foi o seu trajetória no xadrez? Você começou aos 8 anos, né? Isso, aos 8 anos aprendi a jogar no Clube Jaque Mate de Buenos Aires, um clube de xadrez É um clube bem famoso, muito né? tradicional da Argentina. Oi? É um clube bem famoso, né? Não só na Argentina, mas na América do Sul inteira é conhecido esse clube, né? Exatamente, é quase centenário, foi fundado em Marcelo, tudo bem? 1927. É muito, 1927. exatamente, vai Caramba, completar o centenário daqui 7 anos, né? O pessoal já está organizando um grande evento, viu? caraca, que legal, hein? E aí, conta um pouco pra gente como é que foi seu início com xadrez, você gostou, você não gostava de jogar xadrez no começo, se apaixonou de cara, como é que foi? Bom, falar a verdade, me apaixonei de cara mesmo, né? Ehm, Realmente foi assim algo que eu aprendi, gostei muito e percebi que ia querer brincar com xadrez dessa forma, né? Ia querer brincar sempre, ia ser minha brincadeira favorita. E eu pretendo jogar xadrez sempre, sempre. Teve momentos da minha vida que trabalhei com outras coisas, mas mesmo assim sempre dei bastante prioridade ao xadrez, né? É, que legal. E como é que foi? Você nasceu em Buenos Aires? Jogou lá, Isso. ficou lá até quantos anos mais ou menos você ficou por Buenos Aires e por que você decidiu vir pro Brasil ou sair da Argentina? O que aconteceu? Então, aí, bom, eu nasci em Buenos Aires, morei em Buenos Aires até meus 22 anos e eu sempre tive o interesse de morar algum tempo no exterior, queria
cursar alguma faculdade no exterior, enfim, ter essa experiência, aprender um outro idioma. Ainda É, estou aprendendo português, né? bacana esse conhecimento cultural, né? Sim, sim, eu É sempre achei importante. muito interessante. Eu nunca quis, digamos assim, ficar a vida inteira morando no mesmo lugar. Claro que meu objetivo é voltar a morar em Buenos Aires, né? Mas quando era adolescente, eu já pretendia isso. Aí eu pensava em morar na Europa, provavelmente na Espanha, por causa dos meus pais serem espanhóis. E, enfim, coisas do destino, as oportunidades acabaram me trazendo aqui pro Brasil. E aí, em 2008, eu mudei para São Paulo, aí fiz faculdade, eu consegui bolsa de estudo na Unip. Na época, o diretor de xadrez dessa universidade era o árbitro internacional Estevão Tavares, que me ajudou muito aí nos meus inícios, né? Sim, sim. Imagina que meu português era muito pior que hoje em dia, e aí, enfim, eu consegui me virar aí na faculdade e fiquei Caramba. 4 anos em São Paulo, né, fazendo faculdade. Depois mudei para Goiás e agora estou em Santa Catarina, né? Ah, que legal. E você formou em marketing, né? Você falou pra mim. Isso, e também fiz é, tradução português-espanhol, né? Então, quem quiser aí alguma tradução para a língua espanhola, me chame. Ah, que legal. O pessoal tá falando que o Glaucio falou que seu português já tá excelente. E o Justi mandou uma pergunta pra Opa, você. obrigado, Graça. Perguntou qual a influência do Mintzer, Cláudio Javier, teve na sua carreira e o que você acha sobre ter um treinador de xadrez. Ah, então, ele está falando do Cláudio Javier Mincer, foi um dos Isso. meus primeiros professores, é mestre internacional argentino, mora na Espanha. Olha, realmente um professor extraordinário, ele tem uma didática muito boa. Eu lembro que ele mostrava muitas partidas clássicas, né? E isso me possibilitou uma compreensão muito boa da evolução do xadrez ao longo da história, né? Sim, sim. Um, e claro, tive outros professores que também foram muito bons. Naquele clube de Buenos Aires, o clube Jaque Mate, e dessa forma eu consegui evoluir, porque realmente os professores eram muito, muito bons, né? Ah, que legal. Bom dia, Pedro, tudo bem? Pedro X acabou de se inscrever no canal aqui, completou 2 meses de inscrição. Legal, apoiando o canal aí, pelo Twitch Prime. E então, você foi campeão pan-americano, né? De categorias. Isso, Você se tornou MF duas aí? vezes. Ou você já era MF quando foi campeão pan-americano? Não, eu me tornei MF quando venci o Pan-Americano Sub-16 em 2001. Você tinha quanto E de rate nessa depois, época? na época tinha mais de 2.200, né? Ah, Tava aí no sim. caminho rumo aos 2.300, Tava mas perto foi, já, foi um né? atalho muito legal. É, tava perto, mas aquela história, quando a gente tá perto, parece que fica mais difícil, né? Sim, sim. E como é que foi esse Pan-Americano? Foi seu primeiro, né? Você ganhou dois, né? Como é que foi a história desse Isso, Pan-Americano? Como é que foram as partidas, a tensão? O que você pensava durante os jogos? Porque eu sinto que a galera fica nervosa com. Valeu pelo beat aí, Glaucio. Sinto que a galera fica muito nervosa com campeonatos, tipo, cotidianos, né? Tipo um aberto do Brasil, ou outro torneio na sua região, um campeonato estadual. Qual que é a sensação de jogar um Pan-Americano aí pela seleção argentina? E como é que foi? Você tinha 15 anos, né? sim, sim. Então, realmente, o nervosismo é algo que acontece muito no xadrez, às vezes até jogando online, né? Mas, bom, eu lembro que na época eu já tinha a experiência de disputar um torneio desses. No ano 2000, eu tinha vindo ao Brasil jogar o Pan-Americano Sub-16 em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Sei, sei. Tinha bastante torneio em Foi Bento uma Gonçalves. foi minha primeira viagem para o exterior, a primeira vez que vim ao Brasil, né? Sim. E aquele Pan-Americano foi uma grande experiência, né? Na última rodada eu estava na mesa 1, enfrentando Dimitri Snyder dos Estados Unidos. Aí perdi, fiquei em oitavo, nono lugar, e percebi que aquela última partida eu joguei muito tenso. E aí, ao ano seguinte, eu consegui jogar mais tranquilo
na última rodada acabei empatando e me tornando campeão. Aí consegui o título de mestre FIDE. Isso em 2001 foi na Argentina. Eu lembro que representando o Brasil estava o Cricor. Foi em Buenos Aires mesmo? Não, foi em Guaymallén, uma cidade da província de Mendoza, uma cidade Ah, famosa pelos alfajores também. que legal. É, e, e a segunda vez que você foi campeão, onde foi? Foi em Cali, na Colômbia, Em em Cali. 2005, foi um Pan-Americano Sub-20. Aí eu consegui o título de mestre internacional, que ainda eu não tinha atingido os 2.400. Na época eu tinha Sei, 2.370, por aí. sei. Caramba, que legal. O Marcelo que perguntou, né, onde foram os Pan-Americanos. Ele é um pai de uma aluninha minha que chama Wara. Ela ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro e jogou o primeiro Pan-Americano dela ano passado, em Guayaquil. Ah, Aí, legal. aí ele que fez as perguntas aí. Ó, Ah, legal. o Marcos Alves Logo ele Lopes. estará ganhando aí muitos brasileiros e pan-americanos também. Tomara, né? Marcos Alves falou grande perdomo, um verdadeiro mestre, perdão é meu professor, mas eu não sabia desses detalhes da vida dele. Mandou um Um salve pra abraço você. aí para o Marcos Alves, é um grande abnegado do xadrez, enxadrista goiano, né? Sim. Recentemente se tornou mestre nacional, né? Uma Ah, conquista aí muito importante. Quem sabe daqui a um tempinho ele se torna mestre FIDE também. esse passo é difícil, né? É, tudo é difícil, mas Se tornar mestre é difícil. Agora, sair de um mestre para chegar no nível acima é mais difícil ainda, né? mas é uma satisfação assim quando a gente se esforça, acaba se dedicando para alcançar algum objetivo, né? Acredito que é muito importante ter objetivos no xadrez, na vida. Isso aí é fundamental, né? E muitos estão aproveitando a quarentena para isso, para treinar, para se dedicar, né? Sabe que eu sinto que os campeonatos vão ficar mais difíceis agora? Eu É, sinto pode ser. que quando a gente voltar, vai ter muito jogador jogando pra mais do rating dele aí, porque tá se dedicando muito nessa quarentena, né? Pra fazer, eu vou estudar xadrez, né? É, realmente, E- sim, sim. então eu sinto Embora que. acho que nós enxadristas estamos trabalhando ainda mais na quarentena. Ah, sim, mas eu tô falando da galera mais geralzona, assim. Tipo, que não trabalha com xadrez, tem outras atividades, não tem tempo pra treinar, e joga seus torneios ali. Acho que vai voltar muito mais forte essa quarentena. É, realmente, criança, adolescente, né, que Sim, faz sim. aula, que está treinando, né? A galera falou que precisa conhecer essa cidade que foi o Pan-Americano, que você ganhou, porque duas coisas que amam, né? Alfajor e xadrez. No mesmo lugar. Pois é, mas xadrez tem muito pouco naquela cidade. Teve aquele Pan-Americano, mas eu acho que nunca mais teve um campeonato. Entendi. E uma cidade também perto do Chile, uma cidade aí muito boa no turismo, né? Mas eu recomendo geralmente para quem é daqui do Brasil ir para a região da Patagônia, na Argentina, né? Por causa do frio, para conhecer a neve, tirar foto com os pinguins. É Ah, algo bem diferente do clima tropical daqui do Brasil, né? Então, claro. acredito que talvez para os brasileiros a melhor experiência na Argentina seja isso, né? Tem Bariloche, que é uma cidade muito famosa, né? Sim, sim. Ushuaia, que é a cidade do fim do mundo. Eu acho que o melhor turismo para os brasileiros na Argentina é justamente nessas cidades. Ah, E que aí tem legal. bastante xadrez, né? Que o clima é tão frio que não dá para jogar futebol na rua, né? Então, geralmente as atividades esportivas estão relacionadas a ambientes mais propícios para o clima, como o xadrez, né? E a Argentina é um país muito, muito menor em relação ao Brasil com quantidade de população, né? E tem mais jogadores do que no Brasil, né? Em números absolutos, né? Isso eu achei muito engraçado, né? O quanto o acho xadrez é bem difundido na Argentina. tem muita tradição, né? No passado, a Argentina chegou a estar entre os melhores países do mundo no xadrez, né? Depois teve uma queda e agora parece que está recuperando aí certo prestígio, né? Tem vários jogadores aí acima de 2.600 de ranking, né? O Alan Pichot, que foi campeão mundial sub-16 alguns anos atrás, o Sandro Mareco, o Diego Flores. Mas, claro, umas 4, 5 décadas atrás, a Argentina no xadrez disputava com a União Soviética, com
com a ex-Yugoslávia, né? A Argentina chegou a ser vice-campeã olímpica várias vezes. É uma época muito boa para o xadrez argentino, então acho que ficou uma tradição muito boa. O xadrez é bastante reconhecido na Argentina. Porém, a situação econômica na Argentina vem piorando desde a década de 70, né? Sim. A Argentina já foi o país com maior renda per capita do mundo e com o decorrer dos anos foi perdendo, foi ficando cada vez mais atrás no ranking, né? Ah, Então, sim. obviamente isso provocou que a Argentina não conseguisse investir tanto no esporte, especialmente no xadrez, que não parece ser muito interessante comparando com outros esportes, como futebol, basquete, né? Sim. Um, então, a Argentina foi perdendo, digamos assim, certo prestígio aí no cenário internacional, né, com respeito ao xadrez, mas nos últimos anos surgiram jogadores aí muito talentosos e parece que está voltando a, a retomar aí o caminho que tinha antigamente, né? Sim. A seleção argentina é muito forte, né? Hoje é composta por quem a seleção argentina? É o Mareco, o Pichot? Qual é a seleção argentina hoje? Para Eu Olimpíadas. acho que, bom, tem três jogadores que acho que hoje em dia são os três maiores rankings, né? O Sim. Alan Pichot, que é o número um da Argentina atualmente, o número dois acredito que é o Sandro Mareco, né? Que é outro brasileiro também, né? Pois é, muitas vezes ele veio aqui no Brasil, um grande amigo meu desde a infância, um cara extraordinário, muito esforçado, muito talentoso. E tem o Diego Flores, né, que também está Sim, acima de 600, né, muito forte. Diego Flores. Diego Flores, eu joguei um campeonato que o Diego Flores estava, que foi no Paraguai, em Pedro Juan Cavalheiro. Ele Ah, ganhou o o ano torneio, passado. inclusive. Isso, ganhou o torneio, inclusive. Ó, Ele é muito forte. o Justo ele ganhou um final incrível do SUP, né? O Justo está perguntando sobre o projeto The Zugzwang Member, ele viu algumas aulas e está perguntando se você fazer outros materiais com outros temas. Sim, estou preparando algumas videoaulas e escrevendo alguns artigos, né, para The Suxon, que é um site muito bom de xadrez em espanhol. Inclusive, estou tentando aí convencer o dono desse site para iniciar algumas videoaulas e alguns artigos em português, né? Ah, que legal. Que legal, compartilha com a gente aí. E você também, ó, você é formado em marketing, tradutor espanhol ao português, e como é que você conciliou isso com xadrez? Como é que foi na época da faculdade? Foi campeão brasileiro universitário, né? Você falou também. Como é que Isso, foi o xadrez na universidade? Como é que foi esse... Porque sempre tem um embate nessa época, né? Da vida. sim, realmente. Mas eu sempre, até mesmo numa época que eu queria me afastar um pouco do xadrez, não tinha como, né? Então, sempre acabei dando bastante prioridade ao xadrez e todas as outras atividades que eu fiz ou faço na vida, eu sempre considero o xadrez, né? Parece que o xadrez sempre acaba entrando nas minhas decisões, né? Então, mesmo na época da faculdade, eu tentava jogar todos os torneios que eu podia e eu sempre acreditei, acredito ainda, que isso é o mais importante, manter uma rotina tanto de estudo assim como também de jogar torneios. Mesmo que o jogador esteja estudando de forma consistente, se ele não participa de torneios regularmente, não adianta muito, né? Acho que pelo menos cada 3 meses, no máximo, é importante jogar um torneio pensado, ou se isso não for possível por causa da quarentena, pelo menos jogar alguns torneios na internet, alguns torneios rápidos, blitz. Eu acredito que é sempre importante manter um ritmo de torneio, um ritmo de Como que... competição. Até mesmo porque isso acaba sendo um estímulo para treinar, né? Ah, sim, que legal. E como é que funciona a sua rotina de treinos hoje em dia? Ou como é que era no passado para você chegar onde você chegou? Você mantém ela ainda? Como é que tá? Falar a verdade, assim, cada vez estou treinando menos, né? Mas tem algumas atividades que eu procuro realizar, digamos assim, religiosamente. Tipo, resolver exercícios de tática, para mim, um treino rápido, simples e muito eficiente. Então, sempre procuro estar treinando tática, revendo. eh,
o estudado, né? Acredito que isso é muito importante também, porque já notei que às vezes estamos estudando muito, Sim, mas se aquele conteúdo não for revisado, aquilo acaba sumindo da mente, né? A gente acaba sim, sim, aprendendo, estudando algo e depois acaba esquecendo, né? Então, eu sim. procuro sempre rever o que estou estudando, seja alguma partida, alguma variante, algum final, né? Eu acho que aquele momento de rever o estudado que possibilita realmente assimilar os novos conhecimentos. Se eu não me engano, tem alguns estudos que falam sobre o tempo de permanência que algum conteúdo fica na sua mente, né? E o tempo de esquecimento depois, né? Então, se você vê aquilo por uma vez, aquilo tende a esquecer rápido, sabe? A passar depois que você para de usar aquilo, você para aquilo passa da sua mente. Mas a partir do momento que você revisa, o tempo de esquecimento é ainda maior. Então você vai ter aquilo na sua cabeça por mais tempo ainda. E depois de algum tempo, se você rever de novo, aí você vai prolongando cada vez mais o tempo de esquecimento, né? Chega Isso. um momento que aquilo fica na memória de longo prazo, né? Sim, sim. Tem uma técnica que fala sobre isso, chama-se revisão espaçada, né? Isso. Revisão Eu acho espaçada. que é o que você falou, né? Isso, exatamente. Você já me deu aula, né? O perdão, pra quem não sabe, me deu algumas aulas de Índia do Rei aí. Me fez tentar aprender essa abertura, que é um pouco difícil, né? Ah, E, mas tá jogando melhor que eu. e aí, de, eu senti que você tem um conhecimento tanto de história de xadrez como uma memória muito boa quando a gente está fazendo aula, né? Porque você pega e começa a falar uma variante e você fala, não, porque essa partida foi jogada entre Bronstein e Reshevsky aqui em 1900 e tanto, e foi assim, 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 mas o plano na verdade é esse. Como é que é isso? Isso Não, faz parte. eu acho que isso que a gente acabou de conversar, né, de rever aquilo que está sendo estudado, né? Sim, E eu sempre procurei aplicar isso na faculdade também, não somente no xadrez, né? É, legal. eu até penso que às vezes muitos jogadores de xadrez compram muitos livros e acabam lendo muitos livros. Mas às vezes parece que eles não conseguem assimilar, recordar aquilo que foi lido, que foi estudado. Então, às vezes, costumo recomendar o seguinte: depois de ler um livro, de estudar, fazer tipo uma revisão mental, sabe? Pega o livro, senta no sofá, tranquilo, fica olhando os diagramas, tenta identificar os elementos, aqueles conceitos que o autor acabou transmitindo no livro, né? Às Isso é vezes, importante. esse momento assim meio descontraído acaba facilitando aquilo que foi estudado. A gente acaba se familiarizando com os novos conhecimentos. Já aconteceu comigo de ler um livro, não pegar nunca mais, né? Não tocar naquele livro e acabou sumindo tudo, né? O que eu tinha lido. Caraca. Você é um adepto também da parte psicológica do jogo de xadrez, né? Você fala muito sobre isso, né? Sobre jogar tranquilo, sobre alguns elementos. Aqui você me passou sobre o livro do Gulko lá, sobre com lições de um grande mestre. E o que você tem a dizer sobre isso, sobre essa parte psicológica do jogo, né? Realmente eu acho que isso é algo muito subestimado no xadrez. Inclusive na literatura enxadrística, acredito que deveria ser um tema mais estudado, mais pesquisado, né? Sim. E os livros que eu li sobre psicologia no xadrez realmente achei extraordinários. Além desses livros do Boris Gulko, que você comentou, que por sinal, além de grande mestre, ele é psicólogo e o coautor do livro é um professor de psicologia de uma universidade dos Estados Unidos, Do né? O Instituto Sean College, Smith. né? Eu acho que sim, é. O livro é muito bom porque comenta bastante sobre esses aspectos psicológicos, tanto no decorrer da partida, como também antes e ou depois, né? Que muitas vezes perdemos uma partida e a gente não consegue se desligar dos erros cometidos, né? E Famoso outros tilt, livros né? muito bons. Oi? Famoso tilt, né? Pois é, né? E outros livros muito bons de psicologia que eu gostaria de recomendar são do mestre internacional argentino Rodolfo Garbarino e o psicólogo forte enxadrista 2200 de ranking FI de Maximiliano Preus, professor de psicologia na Argentina. O nome dos livros dele são Dinâmica e Psicologia no Ajedrez. Ah, Tem dois volumes, né? O um e o dois, né? Não foram traduzidos para o português, né?
mas são livros muito bons, vale a pena ler, e eles falam bastante sobre isso, né, como lidar com as adversidades, tanto no decorrer da partida como no decorrer da competição, porque muitas vezes notamos isso, o jogador começa muito bem, jogando numa força incrível, perde uma partida ou empata uma partida que estava muito superior e parece que desaba no restante da competição, né? E eu percebo que os jogadores mais fortes, eles conseguem jogar, digamos assim, com certa tranquilidade, controlando os nervos. Bom, podemos citar inclusive grandes jogadores que moram aqui no Brasil, por exemplo, Neuris, né? Que pelo menos quando a gente vê o Neuris jogando, ele está sempre tranquilo, né? Sim, sim. Parece que não sente peso nenhum, né? O Matsura também, grande mestre brasileiro, Sim, bicampeão sim. brasileiro também, joga bem tranquilo. Parece que o tempo dele está caindo com poucos segundos se ele consegue manter o foco, jogar tranquilo, né? É complicado, né? É complicado manter esse sangue frio, né? Não é. Realmente. Você vê que o xadrez é um esporte que faz a galera se desesperar bastante, né? Quando a posição tá desabando, quando tá prestes a cair o tempo, a posição tá difícil. Você vê a galera sofrendo, né? A galera fica vermelha, ou. E às vezes não é nem porque tá perdida, é por causa da tensão mesmo, né? Sim, sim, Vários realmente tells ali. controlar os nervos durante a partida é muito difícil, né? E às vezes também acontece aquilo, né? A gente percebe o erro cometido, começamos a pensar, nossa, eu estava ganho, agora estou perdido, e toda essa, digamos assim, situação de sentir isso, acho que é difícil de controlar, né? Ah, claro. Ah, o Justi perguntou pra você qual seria seus top 10 livros. Bom, acho que aqueles três do Boris Gulko, né? Lecciones com um Gran Maestro, que ainda não foram traduzidos para o português, que eu saiba. Aqueles dois que eu citei de Dinâmica e Psicologia em Ajedrez, de Garbarino e Preus. Os livros do Dvoretsky, acho que todos são excepcionais. Eu gosto muito do livro do Jonathan Robson, Ajedrez para Zebras. Uma Como. outra obra que acho que não foi traduzida para o português, né? Esse não é tão conhecido aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar desse. Como que ele Mas é? eu acho muito legal. Ajedrez para Ceras? Isso, do Jonathan Robson. Como. Ele fala sobre o quê? Então, ele fala muito sobre essas questões psicológicas, inclusive fala até de questões filosóficas do xadrez, né? Caraca. Mas é bem interessante porque ele retrata muito o processo de pensamento do jogador durante a partida, né? Sim. Eu acho isso muito interessante, né? Ele fala, por exemplo, como que ele pensa durante o decorrer da partida, né? O Jonathan Robson, grande mestre, jogador muito forte. Inclusive, lembrando agora, naquele livro, ele mostra uma partida que ele venceu do Nakamura, Hum. que eu achei muito interessante, porque, lembrando agora, né, assim, rapidamente, recordando, ele fala que antes dele começar a partida contra o Nakamura, ele sabia que o Nakamura era mais forte. Sim. E sabia que o Nakamura estava numa fase muito boa e que o Nakamura joga para matar, né? Sim. E aí ele estava pensando, né, como que ele ia enfrentar, né, isso tudo, né, e ele pensando, né, o Nakamura é um jogador muito jovem, está com energia total, eu já estou meio velho, né, e aí ele faz uma analogia com outras questões da vida, né, e ele comenta no livro que ele estava refletindo e percebeu que a responsabilidade era do Nakamura, que ele somente ia jogar tranquilo, ia prestar atenção às ameaças do oponente e realizar lances razoáveis, né? E Sim. ele percebeu isso, que ele precisava utilizar a energia do Nakamura contra ele mesmo, né? Tipo como nas artes marciais, né? Tentar utilizar a força do inimigo, né? A força do adversário, né? Claro, eu Sim. estou falando agora isso aqui meio rápido, mas no livro ele desenvolve uma forma bastante instrutiva. E eu fiquei impressionado como que ele ganhou aquela partida, porque eu percebi que às vezes, para ganhar um xadrez, a gente não precisa realizar lances maravilhosos, jogadas que exclamam, né? Às vezes é questão de jogar bem, jogar de forma natural, de forma razoável. Quando realizamos lances, digamos assim, dentro dos padrões lógicos do xadrez, as coisas deveriam dar certo. Claro, às vezes perdemos por um pequeno detalhe, mas com certeza estaremos realizando uma partida razoável.
Eu aprendi muito nesse livro. Acredito que depois de estudar esse livro eu consegui jogar mais tranquilo, que eu sempre fui meio tenso Ah, que legal. durante os campeonatos. Sim, caramba, que bom, né? É porque antes de começar a conversar com você, ou coisas desse tipo, eu via poucas pessoas que falavam sobre isso, né? Sobre essa parte psicológica do xadrez. E, muita coisa começou a mudar, assim, pra mim, pelo menos, né? Eu comecei a falar para as minhas crianças, né? Elas começam a ficar muito nervosas, começam a se mexer muito e falam, ó, tenta controlar seus movimentos, tenta fazer o mínimo de movimento possível para você conseguir concentrar na posição, né? E, como que você vai concentrar se você tá, tipo, todo por fora, valeu pelo follow aí, por fora você tá, tipo, extremamente, você tá mostrando claramente pro seu adversário que você tá extremamente tenso, sua mão tá tremendo, seus lances vão sair torto. É, parece que é uma Sim. consequência natural, né? É, realmente, tem aquele jogador que fica costurando durante a partida, mexendo a perna, né? É. É, realmente é algo difícil, né? Eu acredito que o mais difícil seja controlar justamente isso quando estamos com poucos segundos e numa posição muito tensa, sabe? Aquelas posições que ninguém consegue avaliar, né? Que tem um monte de Sim, peça pendurando, um monte de ameaça para cá, para lá. É realmente algo muito difícil. Eu acho que é algo que talvez seja muito subestimado no momento do treino. Eu acho que isso é algo que o jogador deveria treinar, sabe? Para quando aconteça numa situação de torneio, o jogador já estar com aquela habilidade desenvolvida, né? Eu acho que sim. é realmente algo que deve ser mais estudado, mais tratado, né? Sim, caramba. Sim, sim, com certeza. E além disso, alguma outra recomendação pra galera que tá começando o xadrez? Porque a gente tem um público de todos os níveis aqui assistindo a live, né? Galera de 2000, 2200, tem a galera de 1000 de rating também, galera de abaixo de 1000 de rating que tá começando aí, começando xadrez na quarentena e tá se entusiasmando com o jogo. Qual que é a sua recomendação aí pra galera? Bom, eu acho que uma recomendação que serve para todos nós é justamente resolver exercícios de tática, tentar melhorar o cálculo, porque realmente no xadrez a capacidade do jogador encontrar os melhores movimentos e calcular com precisão vários lances à frente é o mais importante, o mais significativo. Então, desenvolver justamente isso é algo fundamental, é algo primordial, né? Sim. Então, recomendo treinar tática, pode ser por algum aplicativo, aqui no chess.com mesmo, né? Algum livro de tática para aprender também a teoria dos padrões táticos, né? Os padrões de mate, por exemplo, para quem está iniciando. Isso aí é fundamental no xadrez, né? Isso aí acredito que possibilita uma evolução rápida, né, para quem está iniciando. Como que você se considera o seu perfil no tabuleiro? Um jogador mais agressivo, um jogador mais posicional? Como que... Porque a escola argentina em si ela é uma escola posicional, né? Sim, realmente acredito que a maioria dos professores foca muito na parte estratégica, mas eu me lembro todos os professores que eu tive quando criança, todos falavam isso, ó, tenta treinar tática diariamente. A parte estratégica a gente aprende por livro, a gente trata aqui nas aulas, né? Sim, Porque realmente a tática é mais prática que teoria, né? A gente acaba assimilando a teoria por meio da prática, né? A estratégia a gente precisa compreender. Eu acho que não adianta, digamos assim, começar exercitando a estratégia sem conhecer os conceitos, sem conhecer partidas onde aquilo possa ser compreendido, né? sim, sim. Bacana. E eu lembro de ter uma... Acho que eu fiquei no aeroporto em Santiago com a delegação argentina, né? Tinha os menininhos lá sub-18, sub-16, sub-14, brincando e jogando ping. E eu achei incrível a capacidade que eles tinham de encontrar plano, assim, rápido, sabe? Eu falei, nossa, a parte estratégica deles é muito, muito, muito boa. Então eles falavam assim, não, porque vai tomar com o peão de C ou com o peão de D? Eles narrando a partida, né? Tipo o Pepe Cuencas, assim. E brincando no aeroporto. E falou, não, vai tomar com o peão de E porque libera a casa pro cavalo pra fazer isso, isso, isso. Vai bater em tal peão, tal peão, tal peão e tal peão. Eu falei, caraca. E, eu fiquei, tipo, impressionado mesmo, né? Claro, eram jogadores da seleção argentina, né? São jogadores fortes e provavelmente campeões nacionais ali, né? Mas ainda assim eu achei impressionante, tipo, pra criança ter essa visão, né? E rápido, né?
Eu acredito que em Buenos Aires especificamente o xadrez escolar é muito forte. Tem, bom, agora não, né? Mas há muitos anos, desde que eu era criança, tem torneios escolares todo sábado e muito fortes. Tipo, muitos dos melhores jogadores da Argentina hoje em dia, que estão entre os melhores da América Latina, como nós citamos, o Alan Pichot, o Sandro Mareco, o Leandro Crisa, por exemplo, outro jogador Sim. muito forte da Argentina, todos começaram nesse circuito de torneios escolares que é promovido pela Prefeitura de Buenos Aires desde a década de 80. Sim. Infelizmente, em outras cidades da Argentina não ocorre a mesma coisa, né? Por isso acaba que a maioria dos melhores jogadores da Argentina sejam de Buenos Aires, né? Eu acredito que se a Argentina conseguisse o mesmo desenvolvimento em outras cidades do país, com certeza a Argentina poderia estar aí numa colocação ainda melhor no ranking mundial, né, da Federação Legal. Internacional. E uma pergunta pra você. Você é da escola Naidorf ou da escola Grau? E explica aí pra galera qual é a diferença das duas escolas, né? Que... Ah, falar a verdade, eu não sei se saberia responder, né? Mas o Naidorf foi a maior eminência, né, do xadrez argentino, né? Mesmo ele não nascendo na Argentina, nasceu na Polônia e ele acabou influenciando muito. Eu até penso que muitos jogadores argentinos, especialmente jovens, escolhem para jogar a siciliana Naidorf de preta por causa do Naidorf, ou escolhem ainda do Rei também, que ele jogava muito. E enfim, acho que foi o cara do xadrez argentino em muitos sentidos, né? Eu Sim, acho que sim. o Najdorf é alguém insubstituível na história do xadrez argentino, né? Caraca. E a Argentina teve um Dream Team já, né? Foi Naidorf, Pano, galera bem da pesada aí, né? Sim, aí na metade do século passado, acho que foram duas vezes vice-campeões olímpicos. O Pano foi campeão mundial juvenil. Durante vários anos, ele esteve entre os 10 melhores jogadores do mundo, né? Enfrentou vários campeões mundiais. O Naisdorf, a mesma coisa, né? Sim, sim. É, tinha outros grandes mestres muito fortes na época, né? Mas, claro, o Pano e o Naisdorf acho que foram os que alcançaram melhores resultados a nível mundial, né? Sim. É, claro que a melhor fase deles foi antes do surgimento do ranking FIDE, né? Ah, Mas, por exemplo, Naisdorf, eu acho que na década de 40, especialmente, poderia se considerar top 5 tranquilo, né? Na minha opinião, né? Eu sempre gostei muito de ler sobre a história do xadrez e aí tenho mais um livro para recomendar, né? As obras do Kasparov, meus geniais predecessores, que além de aprendermos muito sobre a parte técnica do xadrez, dá para aprender muito sobre a história do jogo e acredito que isso ajuda o jogador também a desenvolver uma noção melhor sobre algumas questões técnicas. A gente percebe o desenvolvimento das aberturas, o desenvolvimento de alguns conceitos estratégicos, né? Por exemplo, o Kasparov cita quando ele fala do Capablanca, que o Capablanca ganhou muitas partidas percebendo que quando o material estava igual, a simplificação favorecia o jogador com melhor estrutura, né? sim. Naquela época ninguém sabia disso, né? O Capablanca que percebeu isso, então a gente percebe lendo essas obras a evolução tanto da teoria da abertura como de alguns conceitos estratégicos e o jogador acaba assimilando melhor Sim. isso para aplicar nas suas partidas, né? Toda segunda-feira eu faço um estudo com o pessoal aqui, né? Às 8 da noite, sobre o livro do. Chama Xadrez Histórico, né? O tema. E da live. E eu estudei justamente esse livro, né? Os meus geniais predecessores do Kasparov, né? Volume um. A gente tá na era pré-Einstein ainda, né? A gente chegou em Murphy na semana passada. E eu vejo a história acontecendo, né? Eu acho muito bonito, né? Os jogadores indo descobrindo o que aconteceu, cada ideia deles que davam errado, cada ideia que dava certo. E pra mim eu acho bem bonito quando você consegue entender. A única parte, a única parte que eu acho complicada é que as análises do Kasparov são muito pesadas, né? E, Realmente, realmente. Isso então, aí é difícil de absorver, né? com relação a. Você é MI faz alguns anos já, né? Pretende virar Sim. GM? Tem essa meta ou se sente confortável como MI?
Não, eu pretendo, eu acho que sempre, em qualquer área na vida, a gente deve tentar se superar, né? Claro que eu tenho esse objetivo, né? Inclusive, eu pretendia este ano jogar muitos torneios, né? Mas essa situação que ocorreu no mundo todo mudou meus planos, né? Espero, talvez, o ano que vem fazer isso, jogar torneios fortes e tentar, enfim, atingir aí as exigências para ser grande mestre. Claro, é difícil, exige muito treino, dedicação, o que a gente comentou agora, né? Jogar torneios, controlar os nervos, mas eu acho que o fato da gente tentar nossos objetivos, buscarmos isso é muito importante em qualquer momento, em qualquer situação na vida, né? Tem até uma frase sobre isso, né? Quem faz o que gosta é, está vivendo a felicidade, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, parece que tudo dá certo, né? Ah, sim, sim. É, e tem alguma norma já? Somente uma. Uma. Como que foi conseguir essa norma? Tem alguma história ela? Na realidade foi quando me tornei campeão pan-americano sub-20, né? Que o campeão recebe norma de grande mestre, né? Ah, E tá. depois teve alguns torneios que estive muito perto, mas acabei capivarando no final. E como é que foi esses torneios? Você pode contar algum? Uma história aí que você chegou muito perto, se arrumou, achou que estava conseguindo a norma, ia ganhar parabéns de todo mundo e deu errado. Bom, posso comentar agora. Teve um Floripa Open que na última rodada eu precisava vencer o Everaldo Matsura, né? Sei. Inclusive, se eu ganhasse dele, teria empatado o primeiro lugar. A gente acabou empatando bom, antes da partida eu entrei no meu Swiss Manager, o programa para realizar um parceiramento, tudo mais, e Sei. acabei simulando, né? Se eu ganhasse, né? Aí aparecia, né, que eu fazia norma, né? Então aí já era algo que eu não devia ter feito, talvez. Bom, mas é difícil de saber, mas eu Sim. precisava saber isso, senão não ia conseguir dormir a noite anterior, né? É, eu acho que E, também é importante você saber porque você sabe que você precisa jogar para ganhar, né? Correr alguns riscos a realmente. mais ou coisas do tipo. Porque, sei lá, se você não, É. não sabe que você precisa ganhar para fazer a norma, talvez você se conforme com o empate, dependendo da posição, última rodada, tá cansado. Realmente, é algo difícil, né? É algo difícil de saber. Eu acho que uma situação que de qualquer forma a gente vai ficar um pouco tenso, né? Sim, Enfim, aí eu sim. fiz isso, aí eu percebi que ganhando eu faria a norma de grande mestre. Aquele torneio, aquele Floripa, eu fui muito bem, consegui vencer o Júlio Granda, um dos melhores jogadores da história da Caramba, América do venceu o Sul. Granda. Mas aí na última partida contra a Matsura eu fiquei muito superior e quando estávamos com pouco tempo eu ia realizar o lance ganhador, mas no último segundo eu mudei minha decisão e foi um erro que espero não cometer nunca mais, né? Quando a gente está com um lance na cabeça e está decidido a jogar esse lance, não muda, ainda mais com pouco tempo, né? Aí Caraca, eu mudei o lance e o jogo acabou empatando, né? que triste, hein? Mas enfim, mas foi uma grande aprendizagem. Depois vivenciei situações parecidas e acabei seguindo com a decisão tomada, né? Quando a gente está com um Sim, lance na cabeça, já foi analisado, já foi, eh, digamos assim, avaliado, joga, sabe? Se estiver sim. errado, tá. Você errou porque você analisou de forma equivocada, mas agora errar por mudar de última hora uma decisão, nunca mais. Ah, que legal. Então, eu vi falar sobre isso, tem um conceito desse na área de economia também. É um amigo meu que me falou, se você investiu determinado tempo em algo, não tem como voltar atrás. É, Então, se você investiu energia e aquilo, não dá mais. Por exemplo, eu teve uma partida que eu calculei um sacrifício de cavalo, tipo, e gastei tipo uns 50 minutos calculando. nossa. E eu tinha certeza de que. Só que não era muito claro ainda depois, né? Eu falei, cara, esse sacrifício tá certo, mas é um sacrifício, eu tenho que fazer. O jogador tinha uns 2.200, meu adversário. E a posição pedia aquilo, né? Porque eu tinha uma estrutura de peões pior. E se eu deixasse levar pro final, eu perderia a partida, né? Por causa que eu tinha uma estrutura com C3, D4, né? Então ele ia colocar a torre em C8, ia começar batendo o peão de C3, ia cair C3, ia cair D4 depois. E eu calculo o cavalo pro F7 um tempão. E não jogo.
porque eu não Ixi, consegui achar a continuação muito clara. E aí depois eu coloco pra ver, era o lance ganhador, assim, sabe? Dava mais dois já. nossa, E ele falou, cara, não importa, se você gastou 50 minutos no lance, se você não viu como perde, se você não viu como seu lance perde, na verdade, e você só não consegue enxergar como ele ganha, mas está vendo boas posições, você tem que jogar, por causa do tempo realmente. investido. Então você vai fazer outro lance que você não analisou com a mesma profundidade, que você tem certeza que seu final é pior, é meio que abandonar jogar o lance que. Não jogar o lance que você se esforçou para jogar, né? Investiu muito tempo num determinado lance para jogar outro que a gente mal analisou, né? O Sim. Kotobi fala disso no livro Pense como um Grande Mestre, mas eu acredito que esse tipo de erro todos nós cometemos em algum momento. Eu acredito que todos os erros possíveis no xadrez já foram cometidos por praticamente todos nós, né? Todos enxadristas, né? Sim. O que acontece é que, claro, alguns jogadores eles talvez identificam esses erros com maior facilidade e conseguem lembrar os erros cometidos para que não sejam repetidos e acabam evoluindo mais rápido, né? Eu já percebi muitas vezes, analisando minhas partidas, que cometi o mesmo erro várias vezes, né? Sim, sim. Então, acho que todos nós acabamos vivenciando as mesmas experiências, né? Os mesmos erros nas partidas, né? Então, é muito importante analisar as partidas jogadas e tentar perceber justamente isso, né? Quais foram os erros cometidos. Tem duas perguntas aqui para você. A primeira Ixi. é seu top 5 campeões mundiais. E a segunda é se tem algum jogador favorito que influencia seu jogo. Ou que influenciou seu jogo. Bom, o Petrosian é um dos meus campeões mundiais favoritos. Também posso citar o Kasparov, o Fischer, especialmente as partidas dele na defesa índia do rei, que é a defesa que eu sempre joguei, não consigo largar, né? Sim. Sempre jogo a mesma coisa. Então, as partidas de Fischer e Kasparov me influenciaram muito na Índia do Rei. As partidas do Naisdorf também, do Bronstein, do próprio Nakamura, né? Citando um jogador mais recente. Mas no top 5, recentemente, no podcast do Derlei, aqui do Clube Xadrez Chapecó, ele me fez essa pergunta. É justamente uma pergunta que ele faz para todos os entrevistados. Aproveita aí para recomendar o podcast dele, Peão na Sétima, né? Ah, que E, legal. e bom, vou tentar lembrar para falar a mesma coisa. Tá no Spotify? O podcast dele? É isso mesmo, no Então tá Spotify. bom. É. Depois eu vou buscar. Peão na sétima, né? Peão na Sétima, é isso É, mesmo. O legal. primeiro capítulo foi comigo, né? É aqui uma iniciativa do Darley com o Clube Xadrez de Chapecó, né? A cidade onde eu moro, onde eu trabalho. E, bom, eu espero falar mesmo top 5, né? Eu espero que minha memória não falhe agora, né? Senão vão falar, pô, Ah, eu vou falar uma coisa no, Spotify, no podcast do Darley e 2 meses depois que o Matheus falou outra coisa. ah, muda a Mas opinião, né? pode acontecer, eu já mudei de opinião muitas vezes. Né? Mas, bom, eu acho que o Paul Morphy tem que estar no top 5, na minha opinião, né? Acredito que na época dele foi algo incrível, ele conseguiu se situar acima dos demais jogadores do mundo, sendo muito jovem, né? Sim. Com 20 e poucos anos. Então, o Paul Morphy eu colocaria, claro, ele não foi campeão mundial oficial porque na época que ele disputou os principais torneios na Europa não existia o campeonato mundial oficial, mas certamente ele foi o melhor jogador naquela época. Depois eu acredito que o Kasparov também, sem dúvida, né? Durante 20 anos ele foi o número 1 do mundo, pelo menos considerando o ranking internacional, né? Enfim, Kasparov acredito que estaria no top 5 de quase todos os enxadristas. Sim, sim. Acredito que Acho o que no top Capablanca... 3, né? No top Oi? 2 pelo menos, tem que estar, né? Olha, eu tô na dúvida aí. Tá na dúvida? Caramba, primeira vez que eu Mas ouço no isso. top 5 eu acho que sim, né? Mas olha, poderia ser, é algo bem difícil. Eu acho que a gente teria que analisar aí com muita calma, né? Porque é difícil comparar épocas diferentes, né? Eu costumo falar isso quando me perguntam aqui no Brasil quem foi melhor, se eu Pelé ou Maradona, né? Eu tento driblar a pergunta falando, não, são épocas diferentes, né? Cada um na sua época foi o melhor, né? Ela nunca fez um gol de mão, né? Pois é. Agora não é melhor por causa disso. Realmente, ó. Já tem um detalhe importante.
E aí, bom, eu também colocaria o Capablanca, né? Sim, Acredito que aí, quando ele venceu o Lasker nos anos seguintes, ele realmente estava numa situação bastante acima dos demais jogadores dessa época, inclusive do Lasker, né? sim, sim, Uh, e depois eu colocaria o Alekhine também, que eu acho que é pouco considerado o Alekhine. Às vezes as pessoas falam do Fischer, Kasparov, Capablanca, enfim, mas esquecem do Alekhine. E eu acho que o Alekhine, olha, sinceramente, eu acho que foi simplesmente extraordinário. Somente o fato dele conquistar o título mundial vencendo o Capablanca, que durante vários anos não perdeu nenhuma partida enfrentando os melhores do mundo, eu acho simplesmente incrível. E o Alekhine ele conseguiu perceber isso. Acho que ele tinha muita facilidade para perceber justamente os pontos fracos dos seus adversários. Porque talvez ele fosse inferior ao Capablanca, mas quando ele foi disputar o título mundial, ele tinha percebido como que ele poderia ganhar do Capablanca e tanto que acabou vencendo o Capablanca, né? sim, Então, eu sim. acredito que a Arlequina eu colocaria no top 5 e para mim o número um, para mim o melhor jogador de todos os tempos foi o Robert Fischer, né? Para mim, Hum, realmente o Fischer foi o mais incrível de todos, né? Mas é claro que todos os campeões mundiais foram extraordinários e realizar uma análise de quem foi o melhor, para mim é algo muito difícil, algo muito subjetivo também, depende muito da sim, sim. época. Mas o Fischer, para mim, seria o número um desse top 5. O Álvaro Almeida, conhece de Curitiba? Sim, claro. Alvin Já Che, enfrentei ele no Floripa. É, nosso partida querido dificílima. Alvin Chess aqui. Tá perguntando se você utiliza a coleção do Grau para dar suas aulas. O que você acha delas? Sobre o que mesmo? A Desculpa. coleção do Roberto Grau, do Tratado General de Ah, sim. Ajedrez. Sim, eu acho que são obras que acabam constituindo uma leitura obrigatória, né, de todo enxadrista. E, claro, na Argentina é o primeiro livro de todo enxadrista, né? Os Ah, livros sim. do Roberto Grau, que foi várias vezes campeão argentino, campeão sul-americano, enfrentou Alekhine, Capablanca, inclusive creio que ele chegou a vencer da Alekhine, empatou com Capablanca. São obras extraordinárias. Eu costumo utilizar, sim, especialmente para jogadores aí até uns 1800 de range. Eu acho que o segundo livro do Grau é fantástico para jogadores que estão nessa faixa de range. Eu acho que até mais até, né? Eu fui ler o Grau Sim, mas recentemente e eu achei ele extraordinário. Eu gosto muito do livro dele. Eu li ele umas duas vezes, o livro 2 do Grau, né? vale a pena, O sim, volume 2 realmente. E eu acho ele fantástico, até hoje, assim, até pra mim. Então tem algumas coisas ali que. Uma partida que ele joga contra a defesa Owen, que ele sacrifica o cavalo. Cara, deixa então jogar cavalo por D3, cavalo por 1, sacrifica tudo e passa dano e passa as duas torres, assim, pra dar mate. Não sei se você lembra dessa partida. Bah, essa parte aí eu acho que não estou lembrando, não. Eu li faz tempo e utilizo nas aulas, né? Mas Mas eu acho incrível o jeito que ele jogava, como tem miniatura, algumas miniaturas que tem ali dentre os próprios jogadores fortes, né? Tipo, ganhando do pau, ganhando de jogadores fortes, assim. sim, sim, na época ele era provavelmente top 20 do mundo, com tranquilidade, né? Sim. Realmente eu acredito que é um livro que mostra muito bem alguns erros estratégicos, né? De uma forma muito instrutiva, né? Que Sim, muitas vezes, hoje em dia, alguns jogadores poderiam aprender isso por meio do livro para não aprender perdendo muitas partidas, né? sim, sim. O volume 3, o volume 2 é mais sobre tática, e o 3 é sobre estrutura de peões, né? E depois tem o Tratado Superior, né? É verdade, sim, sim. Eu já estou até misturando um pouco aí os livros, né? E legal. Então, eu vou te mandar o convite agora pro estudo aqui. Você recebeu mensagem Sim. no nosso, no nosso bate-papo ali do chess.com? Não, ainda não recebi, não. Dá uma olhadinha. Eu enviei pra você uma mensagem ali. É, Deixa eu ver se eu acho aqui. 4 vezes por 17, deixa eu ver. ok, eu vou mandar uma mensagem aqui. Tá. Manda aí uma mensagem fazendo um favor. Que eu vou te enviar Ixi, o. mandou já?
Eu mandei a mensagem, mas acho que não. Eu não sei por onde eu mandei, na verdade. Agora eu tenho que arrumar aqui. Talvez eu mandei pelo lugar Manda errado. aqui na mensagem privada, né? Vou mandar no. Deixa eu aprender. Deixa eu aprender, achei. Porque eu tinha mandado. Eu achei que fosse num bate-papo, mas não tô achando aquela sala de mensagem, onde tem todas as mensagens Ah, aqui. tá. Agora apareceu, viu? Apareceu? Apareceu um link Apareceu, aí? sim. É, tô entrando. Sim, sim. É... Opa, beleza, apareceu. Você isso. entrou no estudo aqui. Então essa partida Vamos aqui, aí. só pra conferir, é contra o Alper, né? Isso, o Adrian Alper, um forte jogador da Argentina. Acho que ele parou de jogar, joga muito pouco, né? Ah, sim. Mas creio que ele já atingiu 2.300 ranking feed E há algum tempo atrás. quando foi essa partida? Foi em 2005, foi um torneio muito importante, foi o torneio comemorativo pelo centenário do Clube Argentino de Xadrez, né, que é um dos clubes mais antigos de xadrez do mundo, né? Inclusive foi naquele clube que foi disputado o Campeonato Mundial entre o Alekhine e Capablanca em 1927. Para vocês terem uma Ah, sim. noção, a história e o significado desse clube de xadrez para o xadrez mundial, né? Então Cara, essa partida foi em 2005, um torneio muito importante, comemorativo pelo centenário dessa instituição, né? sim, sim. Andiambet tá perguntando se você tem algum canal pra galera te conhecer, ver melhor seu trabalho. Na realidade eu participo bastante do canal do professor Pablo Alejandro Acosta no Sim. YouTube, né? O canal é dele, mas eu sou geralmente o convidado. Entendi. Legal. Mas podem me seguir aí pelo site de Suxuan, que tem muita videoaula, muitos artigos que eu já escrevi, pelo Facebook, né? Ainda não sei se estou preparado para abrir meu próprio canal, né? Quem sabe hoje, aprendendo aqui com o Matheus, eu animo, né? Que o Sim. Matheus aqui é um dos maiores transmissores do xadrez brasileiro, né? Legal. Fico elogiado, fico lisonjeado pelo elogio, mas acho que ainda falta muito para chegar entre os maiores transmissores ainda. Tá ganhando range a cada transmissão. Eu não tô vendo esse hate aí, mas tá bom. Vamos lá. Essa partida contra o Alper, né? Jogou D4 sempre, né? Isso. Isso, quando comecei no xadrez, joguei peão do rei, mas depois percebi que com D4 conseguia me dar melhor, sabe? Sim. E pode continuar. Cavalo F6. O cavalo F6, eu estou de brancas, C4, D6, isso aqui chama-se Índia Antiga, né? Índia antiga. Cavalo E5, Sem pouco o. jogado na atualidade, né? Então, né? Normalmente joga a Índia do Rei com G6 e Bispo G7, né? Qual que é a diferença principal das duas aí? De Então, aqui o ideias. preto tem a chance de jogar com bispo E7, né, no lugar de fianquetar o bispo, obtendo uma posição menos dinâmica, porém mais segura, mais sólida, né? Entendi. E aqui o preto decide atacar o centro com E5. Na Índia do rei, o preto consegue manter certa flexibilidade com isso, já que muitas vezes na Índia do rei, o preto consegue atacar o peão central branco de D4 com C5, né? Sim, Aqui o preto já está optando por E5 rapidamente, né? entendi. Bom, aqui cavalo F3, desenvolvendo, atacando o peão adversário, cavalo BD7 desenvolve, protegendo. Aqui a opção principal seria jogar E4, ocupando o centro, né? Sim, Eu escolhi bispo G5, fugindo um pouco dessa opção principal. Aí bispo E7, né? Aqui notamos que o preto não joga com fianqueto, né? sim. E3, roque menor, dama C2, né? O branco desenvolve a dama e especula com um possível grande roque. Geralmente eu gosto desse tipo de variantes que mantém várias opções disponíveis. O jogador consegue manter certa flexibilidade, né? Sim, É sim. uma forma de não mostrar as cartas logo de cara para o adversário, né? Entendi. Aqui ele jogou C6, um lance típico nessas posições, né? Liberando o desenvolvimento da dama. Se o branco for roca grande, o preto poderia, por exemplo, jogar dama 5, já situando a dama no ataque, né? Sei, sei. Eu joguei bispo D3,
H6. Bom, e aqui um lance muito interessante, né? Um movimento mais agressivo nesse momento, né? H4, né? Aproveitando que se o preto captura o bispo, o branco retoma com o peão, abrindo a coluna H, a coluna A torre, e aí o ataque branco seria muito forte, né? O Sim. preto não deve aqui é, aceitar o sacrifício, né? Ó, o pessoal tá elogiando sua beleza aqui. Os fãs estão falando que você é Ó, uma versão masculina da Botez pela beleza aí. ô louco. Ah, mas o Matheus é muito mais bonito, viu? Podem ficar olhando para ele aí. E aí, H4. Bom, as brincadeiras que acontecem nas transmissões aqui, né? É, é cheio de zoeira, galera, aqui. O pessoal gosta aí de brincar, né, com quem está transmitindo, né? Sim, sim. E Bom, H4. oh, e o cachorro aí tá latindo bastante, Não, aqui é né? terrível. Aqui tem uma sinfonia de cachorros. Começa um, depois vai outro, 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 outro e não para mais, né? Mas posso aproveitar isso e também aproveitando esse momento de brincadeira aí que acabou surgindo e falar o seguinte, né? Aqui no Brasil, né, temos a palavra capivara, né, que é Sim, uma expressão propriamente do ambiente do xadrez, né? sim, É, não se aplica esse mesmo sentido se a gente fosse utilizar em outras atividades, em outros esportes. Tipo, justo. ninguém fala, tipo, oh, se um jogador de futebol erra um pênalti, ninguém fala um capivara, né? É, sim, sim. Nem da torcida organizada vai falar isso, né? Tá. É justamente uma palavra que envolve um significado enxadrístico, né? Poderíamos dizer que é um significado informal que surge no xadrez. E o que acontece? Na língua espanhola, esse significado se dá em todas as atividades, em todos os esportes, com a palavra perro, que Perro. perro Sim, significa cão, né? O sim, cachorro, né? Então, o que acontece? No xadrez, assim como também poderia acontecer no futebol, no basquete, quando alguém comete um erro grosseiro, a sim. gente costuma falar, ó, é um perro, como dizendo, ó, foi um lance de capivara, o cara Sim, capivarou, né? sim, sim. Traduzindo para o ambiente enxadrístico brasileiro, né? E muitas vezes no xadrez, ou um jogador de futebol que acabou errando no partido, muitas vezes o pessoal acaba imitando o latido do cachorro, né? Por exemplo, né? Se Caraca. eu faço um lance aqui e penduro a dama, e eu estou jogando na brincadeira, é claro, assim no clube, talvez a pessoa que está assistindo faça, por exemplo, o seguinte: uau, uau, uau! Entendeu? Então eu acho que o cachorro está fazendo isso porque não está gostando dos meus lances, cara. Eu, eu ouvi falar sobre o caramelinho também, né? Que o pessoal fala na Argentina, né? Ah, sim, sim. E Kiriko usa bastante caramelinho, né? Ele acha que é mais legal que capivara. Capivara só funciona pro xadrez e só funciona pro Brasil também, né? Isso que é legal, né? É, exatamente. Acaba sendo É muito específico, é, né? uma gíria específica do xadrez brasileiro, né? Alguém me disse que foi o Euder Câmara que acabou causando essa popularidade, né, de utilizar essa expressão de capivara no xadrez, que acabou se tornando até um verbo mesmo, né? Porque a Sim, pessoa acha capivarar agora, né? jogando, né? Sim, sim, sim. E outra coisa, então, o Just pediu pra você contar algum bastidor de torneio aí de alguma coisa engraçada que aconteceu. Tem alguma história aí? Deve ter alguma, Bom, né? Tem várias, né? acabamos de brincar um pouco com isso, né? Mas é, acho que todo enxadrista tem muitas histórias no ambiente do xadrez. No podcast do Derlei contei uma história que ocorreu num campeonato argentino de deficientes visuais. Acho que não seria legal contar a mesma história, né? Sim, Então, quem estiver interessado nessa história, assista aí o primeiro capítulo do podcast do Derlei, né? pela cética, né? Mas, O Just mandou o pior da link fé. do Spotify aí, quem quiser assistir, dá uma olhadinha lá. Legal, legal. Mas lembrando agora, bom, eu morei 5 anos em Goiânia, né, a capital do estado de Goiás, e em 2013 eu fundei o Clube de Xadrez de Goiás, que ainda existe. Claro que eu moro aqui em Chapecó, em Santa Catarina, outras pessoas que tomam conta do clube, né, ainda está em atividade. E, enfim,
o clube, no início, ficava... tínhamos uma sala dentro de um clube poliesportivo que tinha piscina, essas coisas, e realizávamos vários torneios assim, que acabavam sendo uma forma amigável de jogar um torneio de forma descontraída, tipo xadrez e piscina, era um dos circuitos, né? Tipo, as pessoas jogavam e pulavam na piscina, as pessoas acabavam jogando de sunga, era mais uma brincadeira, né? E Sim. claro, e estavam surgindo várias ideias legais, porque a gente queria realizar eventos, atividades interessantes assim, para o pessoal que joga de forma recreativa, né? Porque não é todo mundo que quer ou tem o interesse de jogar torneios oficiais valendo ranking feeder, que claro, a gente organizava também. Mas queríamos realizar eventos tipo xadrez e piscina, sabe? Ah, Que isso é era o legal. evento que era mais inscritos, né? Era algo divertido, o pessoal ia com a família, com as namoradas, né? Essas coisas, né? E aí tá, um dia chegou um enxadrista de Goiânia que ele costumava jogar no clube e também ele costumava jogar em um bar que o pessoal costuma se reunir à noite para jogar xadrez em Goiânia, né? Sei. E bom, aquele dia eu acho que ele já tinha jogado naquele bar, porque dá para perceber que ele tinha tomado umas, né? E aí ele chega e fala: Perdomo, eu tenho uma ideia aqui incrível e, e seria algo único no mundo, né? Bom, eu percebi que ele estava assim meio chapado, né? Mas a gente é muito amigo, não vou citar o nome dele, mas Ah. depois eu vou até falar para ele: Ó, contei tua história aí na live do Matheus, né? E ele falou: Cara, Valeu pelo follow, ontem eu Isaac. tava. Aí ele falou, cara, ontem eu estava no centro espírita e tive uma ideia, a gente pode fazer um torneio e chamar a galera aí, né? Os campeões mundiais, os grandes jogadores que estão no além. E eu posso chamar o médium do centro espírita para a gente fazer as partidas psicografadas, né? Caraca, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Pois é, ele queria fazer o primeiro torneio de xadrez psicografado da história, Eu né? acho que acabaria de vez com a dúvida, né? De quem foi o melhor de todos os tempos, né? Bota todo mundo pra jogar de jeito psicografado aí. Resolve tudo, né? Pois é, o pior é que, bom, eu não sei, vou perguntar para ele. Eu imagino que ele estava brincando, né? Que ele estava aí brincando com o argentino aí, né? Eu até brinquei com ele, falei, tá, mas será que poderia valer rente em vida, né? Eu acho que é justo valer feed, né? Pois é, se for chamar aí não sei, chama aí o Vokvinik, os Mislov, né? Quem sabe dá para eles dar um empate aí pra gente, né? Sim, Já que sim. estão valendo, né? O rating dele não vai fazer diferença aí para eles, né? É, é. E aí, vamos voltar pra Mas partida? vamos voltar à partida, né? Passou esse momento aí de loucura, né? Vamos lá. E H4, né? H4 sacrificando uma peça, né? Isso, exatamente, mas como falamos antes, se o preto captura o bispo, o ataque branco seria ganhador, né? É, brutal, né? Tem bispo H7 e bispo G8, né? Chegando, Isso, né? podemos mostrar essa variante? Quer que eu Claro, faça as claro. lanças aqui? Pode. Bom, se o preto captura o bispo aqui, claro, o branco retoma com o peão, liberando a torre. Se o preto movimenta o cavalo de F6, que está sendo atacado, com o intuito de ficar com a superioridade material, o branco teria mate, né? Bispo H7 cheque, rei H8, e agora com esse lance aqui, bispo G8 cheque descoberto, né? O rei obrigado a capturar, e a dama entra na H7 dando mate, num padrão de mate bastante comum. Sim, sim. Por isso que o preto não deveria capturar o bispo. Mas eu acho que o melhor lance aqui das pretas seria a dama 5. Desenvolve a dama, inclusive ficando numa posição que ajudaria no ataque contra um possível grande roque das brancas. Ah, entendi. Porém, meu adversário não jogou isso. Aqui ele me surpreendeu. Ele trocou em D4. Eu capturei com o peão para manter o controle aí desse ponto central da casa E5 também. E aqui ele jogou D5, né? Que é uma forma pouco comum de jogar de pretas este tipo de posições. É algo que está fora do padrão típico. Sim. Então eu lembro que isso me surpreendeu.
E aí eu pensei, tá, o cara, provavelmente meu adversário, né, o Adrian, deve estar preparado, né? Eu sabia que ele costumava jogar a defesa índia antiga. E aqui eu pensei, tá, então eu vou fazer um lance diferente, né? Que ele não esteja esperando, né? Eu pensei, se eu rocar grande, provavelmente é o lance que ele conhece melhor como responder. E aí eu pensei a seguinte ideia, em jogar rei F1, Caraca, né? F1. Então, não sei se esse lance está muito certo, né? Mas acabou dando resultado, talvez psicologicamente, né? Eu Sim. lembro que neste momento o meu adversário pensou bastante, Ah, imagina, né? né? Você tá esperando um rocão aí, né? E o cara manda rei F1 e Exatamente. você. Aí você fala, cara, isso é preparação ou é criação, né? A gente tá no lance 11 ainda, né? Porque Pois é. é o tipo de momento que eu falaria assim, bom, a minha preparação acaba aqui e dele começa aqui. Eu acho que alguma coisa deu errado. Porque é um lance que Realmente, eu acho que surpreende. esse tipo de jogadas tem um certo efeito psicológico, porque como você disse, com certeza ele esperava o grande rock, né? Sim. E eu me lembro disso, que nesse momento ele pensou bastante, bastante mesmo. E claro, o rei F1, bom, eu não sei muito bem como explicar essa jogada, não lembro exatamente todo o que passou na minha cabeça, né? Provavelmente passou muita coisa errada, né? Mas estou saindo, né, da coluna central, que ficou totalmente aberta, e eu acho que, em certa forma, o rei branco fica mais seguro em F1 que na ala dama, né? Sim, Parece que, pelo menos por enquanto, o rei está tranquilo. E a torre da H1 deve permanecer aí mesmo, por causa que o branco está com seu bispo ameaçado, né? O bispo de G5, né? Então precisamos manter a torre na H1 para evitar que o preto possa capturar o bispo de G5 e se defender, né? justo. Então, bom, eu lembro que meu adversário pensou bastante neste momento, ele decidiu trocar aqui em C4 e, claro, atacou meu bispo agora com cavalo B6, né? Sim, Aí, bispo B3, acredito importante manter o bispo nessa diagonal, apontando para F7, a diagonal onde encontra-se o rei adversário, né? E aqui ele jogou o cavalo de B6 em D5, né? Um padrão típico, controlando o ponto central na frente do peão isolado, né? O Ninsovic já falava, né? O cavalo é a melhor peça para bloquear um peão, né? sim. Um peão isolado, um peão passado, né? Bom, aqui eu joguei torre E1, uma das ideias do rei F1, né, dando sequência, né, ao movimento do rei. Aqui ele jogou torre 8, lance lógico, né, Sim. disputando aqui a única coluna totalmente aberta. E aqui eu percebi o seguinte, que trocando em F6, eu percebi que se ele capturasse com cavalo, eu teria um ataque ganhador. Mas, se ele capturar com bispo, eu posso trocar as torres, depois trocando em D5 eu ganho um peão. Mas na Justo. realidade o preto ficaria com bastante compensação pelo par de bispos, né? E meu rei em F1 começa a causar dificuldades na posição branca, porque estou atrapalhando o desenvolvimento da torre de H1, que agora não seria mais necessária na coluna H, né? Sim. Então meu adversário devia jogar isso, mas eu estava confiante que ele não ia sacrificar o peão. Eu estava sentindo Você isso, conhecia é. tão bem ele assim? Não, mas eu sabia que era um jogador assim que ele gostava de posições mais tranquilas, né? Entendi. Então eu Dificilmente jogar imaginava pelo que ele ia tomar dinamismo, né? um. É importante conhecer o estilo do oponente, né? Justamente o Boris Guko, naqueles livros que nós falamos antes, né? Lecciones com um Gran Maestro, ele fala muito sobre isso, né? Claro, os exemplos dele são muito melhores que esse meu exemplo aqui, né? Os exemplos dele vencendo Karpov, vencendo Kasparov, né? Sim, Mas digamos que a toma de decisão nesse momento pode se enquadrar nisso de pensar um lance que atrapalhe o adversário de acordo ao estilo dele, né? Muitas vezes podemos utilizar isso durante as partidas, né? Sabendo que nosso adversário, por exemplo, não gosta de posições muito dinâmicas, podemos tentar levar o jogo justamente para esse tipo de situação.
tem jogadores que é o contrário, que gostam de posições bem complicadas e não gostam de posições tranquilas, né? Aí você Então, vai é trocar as importante. damas, né? Exatamente, né? Aí seria bom tentar levar para o final. Bispo Bom, F6. e aqui, claro, meu adversário acabou cometendo esse erro aqui. A princípio, não parece um lance errado, né? Inclusive, o cavalo aí fica na defesa do rei preto. Porém, com esse movimento surge uma grande oportunidade para o branco. Notamos que agora o bispo de B3 não está cravado, né? Não, desculpa, não está bloqueado, né? E Sim, crava o peão de F7, onde se encontra na mesma diagonal do rei preto, né? Então, justamente essa oportunidade que abre-se agora para o branco, que possibilita criar um ataque muito forte, né? Acredito que aqui o branco já consegue uma superioridade significativa. se quiser deixar a galera pensar um pouquinho no lance aí também. Isso, vamos deixar o pessoal pensar, né? Mas eu acho que aqui muitos estarão com a ideia de aproveitar o ponto F7, né? Justamente pelo fato que o cavalo preto não está mais bloqueando o bispo branco, né? Sim, sim. Vamos dar um tempinho pra galera pensar no lance então? Tipo uns 2 minutinhos Isso, ali? aí manda no bate-papo, lance que vocês jogariam, né? Sim. E E. teu cachorro parou de latir, então esses últimos lances ele tá gostando, né? É, acho que tá gostando. É que aqui eu moro em condomínio, né? E quando começa a latir um cachorro, irrita do outro, né? E aí começa a latir todo mundo junto ao mesmo tempo. É terrível. Mas todo mundo tá assistindo a live aí no condomínio, né? É, com certeza, com certeza. A galera ama xadrez aqui no condomínio. Isso aí, tem que divulgar, né, o nosso esporte, né, aí no condomínio. É, o pessoal tá perguntando contra quem você tá jogando. A galera não conhece esse jogador, mas é um jogador bem forte, né? O Alper, né? Adrian Alper, É, né? o Adrian Alper, ele joga muito pouco atualmente. O que acontece? Ele é um jogador de certa idade, provavelmente hoje em dia ele esteja aí com uns 60, 70 anos. Ele foi muito forte na década de 80, 90, né? Entendi. Pô, É um jogador das antigas, a digamos. galera falando dama G6 aqui. Então, lance interessante, né? Dama X6, né? Aproveitando a cravada, né? Sim. E aí, o que o preto poderia jogar? Teríamos que avaliar, por exemplo, se o cavalo volta para D5, né? Porque aí bloqueia o bispo branco e ameaça capturar a dama, né? Sim, sim. A dama tem que voltar aí, parece, né? Eu acho que sim, acho que o problema seria esse, né? O cavalo D5 parece que atrapalha bastante, né? Hum. Mas a ideia é boa. Eu acho que essa entrada da dama pode acontecer depois do lance que o branco deve jogar agora, É, na a minha opinião. galera Depois do que falou aí. aconteceu na partida. Cavalo G5. Isso, muito bem. Qual a diferença desse movimento com dama G6? Que aqui o preto não consegue jogar cavalo D5, por causa que levaria mate em 2, permitiria dama H7 cheque, né? Justo. Então é importante entrar primeiro com o cavalo, né? Se o preto captura, acontece aquele mesmo padrão tático que vimos antes quando tínhamos o bispo em G5, né? Aqui o cavalo de F6 fica ameaçado e é a peça negra que defende a entrada da dama em H7, né? Então qualquer movimento, o cavalo de F6 agora, dama H7 cheque e o branco dá mate, né? Sim. E senão você mesmo toma, né? Claro, exatamente. Aí o branco tomaria na E F6, pior né? que não tem nem G6 pra Então, se salvar, né? é Que leva a dama verdade, pra né? G6. Cravado, realmente, boa observação. O preto não teria como escapar, né? Sim. Ele tentou torre F8, né? E agora, acredito que sim, né? Agora é o momento de entrar com a dama, né? Qual a diferença com respeito à posição anterior, que foi sugerido entrar com a dama em G6 ainda com o cavalo em F3, que agora o preto não consegue cavalo D5. O preto não teria essa réplica por causa da dama H7 mate, né? Justo. E aqui o preto está sofrendo com o ponto F7, né? Por esse motivo, né? Capturar em F6 com o cavalo que estava em D5 foi errado, né? Sim, sim. Bom, e aqui que acontece? Aqui o preto não tem como escapar do ataque branco, né?
Então ele entrou numa sequência que eu tive que calcular quando joguei o dama G6, né? Ele captura aqui o cavalo G5. É claro que o branco retoma com o peão liberando a torre. Novamente o cavalo de F6 está ameaçado, mas está escrava a defesa do mate na H7. E Sim, aqui ele sim. tentou bispo E6, né? E agora? Como que as brancas jogam e ganham? Vamos deixar agora só não aceita mais o lance isolado, hein? Agora só aceita a sequência inteira, né? Porque agora tá fácil. Agora a sequência ganhadora e gostaria de ressaltar o seguinte. Esse diagrama aqui foi publicado em um dos informadores, né? No ano 2005, 2006, que foi essa partida. Todo informador, né? Um livro famoso que é publicado regularmente, né? Citando as melhores partidas do período, tem uma sessão de tática. E eu tive a sorte que esse diagrama aqui foi publicado, né? No informador? Naquela, isso, naquela parte de tática do informador, né? Caramba, informador. Isso foi quando? 2000 quando foi publicado? 2005 ou 2006, porque essa partida foi em 2005, mas acredito que foi no informador de 2006. Agora não lembro o número do informador, né? Caramba, você tinha que ter esse informador guardado na sua casa aí com. Pois é, E colocar ele no mural. deveria, deveria comprar esse informador, viu? É, acho Na importante. época eu fiquei sabendo por outras pessoas que me mostraram, depois eu lembro que eu costumo descarregar o informador em PXN, tenho a base de dados, né? Aí eu vi, mas precisaria comprar o livro mesmo, né? Ó, tá, tá falando assim, ó. Torre por E6, F por E6 e bispo toma E6. Mas e aí, como continua? É importante indicar a sequência inteira aqui, né? E. É que torre toma bispo D6, temos que calcular se o preto captura a dama, né? Sim. É, como é que joga depois de F por G6, né? Porque F por E6 é fácil, né? Mas F por G6 é o lance que complica, né? Claro, Posição. primeiramente devemos calcular, digamos assim, o lance mais crítico, mais importante do oponente, que no caso seria capturar a dama, né? Sim. A gente tá com 385 seguidores e estamos chegando a quase Ó, 400 já, hein? Se você estiver assistindo a live aí, puder deixar o follow, por favor, ajuda bastante o canal. E quando a gente chegar a 400, eu sortear uma conta platina do chess.com, né? Uma mensalidade, né? o canal do Matheus aí fazendo um grande sucesso aqui no chess.com. E, e aí, galerinha? Torre por 6 e se F por G6, como é que continua? Ó, torre por 6 funciona com a ideia de F por G6, ó, torre toma F6, torre F7, bispo F7, rei F8 e torre H8. Samuel Ribeiro dessa essa ideia aí. Muito bem, mas é importante calcular outra alternativa das pretas, né? Depois de torre captura F6, o preto teria uma outra jogada possível, que seria dama D5. Como que as brancas ganham contra a dama D5, que inclusive foi a escolha das pretas na partida, né? Tem uma boa notícia, Justi. Pode falar aí, Justi, qual que é a sua boa notícia? Você tem um informador. Oh, vou comprar, Xusti, hein? Me vende aí o informador. Tá na enciclopédia de combinações. Não entendi. Ele falou que tá na enciclopédia de combinações. É 95 com 8 informado. Não entendi o que ele quis dizer. Mas enfim, depois você manda pra gente no chat aí. Acho que é o informador que ele tava falando, né? 95 com 8. Não entendi. Ah, o informal 95 deve ser Ah, o exercício 8, né? isso, é partida 8. Isso. Vai Partida falou. 8, né? Tá no informador 95, partida 8. Se você for comprar, já sabe qual comprar agora, né?
Pois é, me vende o livro Isso aí, é, Luciano, né? isso é importante, né? Dá um desconto. Bom, e aí, Samuel, como é que continua aí, depois de Dama D5? Que inclusive foi o lance da partida, mas a gente não está mexendo aqui justamente para treinar o cálculo, né? Muito importante treinar justamente essa visualização, né, dos lances seguintes. Né? O xadrez é isso, é prever os acontecimentos, prever mentalmente nos nossos pensamentos os próximos movimentos, o futuro da partida. Ah, e tem na enciclopédia de combinações também. Oh, legal, esse aí não sabia. Esse livro aí eu realmente quero comprar, hein? Vou entrar em contato aí com o Luciano para comprar o livro. Bom, e acho que pode falar aí, acho que a galera tá com dificuldade pra achar o lance. Mas, bom, o primeiro lance é justamente torre captura E6. Se o peão captura a torre, fica muito fácil para as brancas ganharem a partida, né? Sim, Bispo captura E6 dando cheque e mate no movimento seguinte, né? sim, Então, o lance crítico a ser calculado antes do sacrifício seria justamente isso, né? Se o preto captura a dama branca. sim. Aqui temos torre captura F6, cheque descoberto, Agora, e o preto tem duas Dama opções D5. aqui, né? Então, dama D5 foi a tentativa na E partida, aí, como é né? que Torre continua, né? F7 levaria mate, né? Sim, torre F7 leva bispo F7 e torre H8, né? E Dama D5, Isso. vamos deixar a galera pensar de novo aí, o que que faz contra a Dama D5? Dama D5 aí, pensando um pouquinho, mas o branco consegue dar mate também. Bonita essa combinação, né? É, realmente eu gostei. Ó, o Reginaldo mandou o link aqui do informador. Oh, legal, legal. Ah, só uma coisa, galera que viu o tático do informador não é meio justo comentar na posição, né? Que Aí aí não já, vale, né? aí já sabe a resposta. Aqui leva mate inevitável do mesmo jeito. Eu acho que sim, não tem como o preto escapar, né? Ou se o preto consegue escapar, perde muito material, né? Sim, sim. Ah, falando que tá 6 libras o informador. É, acho que eu vou comprar, hein? Ó, falando cavalo por D5, G por F6 e cavalo por E7. Opa, falhou no finalzinho. O cavalo toma E7 não dá mate, né? Rei G7. O rei escapa, né? Sim, sim. Ah, cavalo toma F6, né? Você falou aqui, o Paulo Claro. Leal falou cavalo toma F6. Cavalo por dama, Exato. peão por torre, cavalo por F6. Que agora Isso sobra um aqui, torre claro. H7 no final, né? Parece que capturar o bispo, a princípio, parece um lance melhor, né? O bispo vale mais que o peão. Mas capturando no F6, conseguimos aqui esse padrão de mate, né? O cavalo aí defendendo a torre, né? Sim, sim. E, bom, meu adversário abandonou no lance anterior, né? O mate era inevitável, né? Espero que tenham gostado dessa partida aqui, né? Que ocorreu faz 15 anos atrás, no ano 2005, né? Sim, sim. Espero que tenham alguma boa aprendizagem, Ah, né? essa partida foi legal, né? Gostei dela. Gostei bastante dela. E vamos jogar um bom serve pra gente encerrar a entrevista, então? Vamos, vamos sim. Então, ó, pessoal, agora se eu errar muito, não me xinguem, hein? Que agora. Bom, vamos jogar num ritmo um pouco mais um pouco maior, né? Tipo, eu não sei se tem muito adversário no 5x5. Vamos tentar colocar no. Deixa eu ver aqui. Quais são os ritmos disponíveis aqui, né? Opa. Porque. Você consegue me seguir aí? Vamos jogar 3+2 mesmo? Sim, pode ser. Eu te sigo aqui, né? Beleza, então. E Tá, eu vou aí. entrar aqui no. Aham. Ah, Vou tentar sim, representar aqui. tá. Eu tento te seguir aqui, né? Beleza.
E aí? É na opção dos binóculos, né? Isso, dos amigos aí, né? Sim, Conseguiu isso aqui? tá. Se eu conseguir, me avisa. Jogando. Ó. Peraí que tô entrando aqui para ver tua partida, hein? Tá, Travou um pouquinho aqui. tá. Acho que vai abortar a partida. A gente tem que começar outra, então. Ixi, desculpa aí. Não, relaxa. Ahn, ahn, tá, mas como. Ah, aqui, partidas. É só Tá, entrar, então. entra onde tá no salão de jogos, onde tem aqueles dois amigos ali, né? E vai no meu nome e tá jogando ali. Sim. É, eu acabei entrando no teu perfil aqui. É. Peraí, eu sou um capivara informático, viu? Ah, sim. Deixa eu abortar aqui. Mas basicamente você vai em jogando. Tipo, tá escrito jogando ali. E aí Em linha, você. né? Isso, aí você clica no jogando, não no meu nome em si. Sim, jogando, ó. Entrei aí. Conseguiu Isso. ver? Tô aqui, você tá enfrentando um jogador da Alemanha aqui, né? Isso. Pode falar, peça. Tá, peão. Peão, vou jogar na sua, hein? Tentar adivinhar aqui. Peão de novo. Cavalo. Peão. Peão de novo. Isso aí. Maçã, hein? Bispo. Agora eu não sei qual que você joga. Eu vou jogar. Aqui eu não sei. Vou ver se eu aprendo alguma coisa. Mas bem semelhante. Peão. O legal é que eu não sei jogar Samish, então vamos ver o que vai sair nisso aqui. Dama. Peão. Eu não sei qual peão captura. Eu vou capturar com o errado, provavelmente. Mas vamos lá. É, eu tava esperando outra. Aí, viu? Mas não deve ser nada grave, né? É, só leva mate, né? Não é tão. É, o tabuleiro tá travando, velhinho. Tá com problemas aqui na internet. Na quarentena parece que a internet não está funcionando tão bem. Muitos usuários ao mesmo tempo, a rede está congestionada, né? Sim, sim. Eu Mas teu acho que. adversário está pensando bastante, hein? Bom, É, acho que é cavalo agora, né? surpreendemos ele, né? Acho que falou, nunca vi isso na minha vida. Não, foi peão de que cara ruim. Olha, acho que peão. Peão. Eu tenho 5 opções aqui, vamos lá. Vou jogar uma que talvez seja errada, que você vai me bater por isso, mas vamos lá. Não, não, era o lance que eu estava pensando. Se Ah. foi errado, a culpa é minha. Agora, rei. Rei é bom. Opa, isso aí. Vamos com tudo, né? Se a Vamos. gente perder, pelo menos vamos perder atacando, né? Isso. Morrer atirando, né? É, o cara tá vindo com tudo, né? Sim. Eu acho que é cavalo, viu? Cavalo. Tá. Deixa eu pensar agora, né? Como é que eu jogo esse cavalo aqui? Eu vou jogar um lance bem ruim, mas tá, vou jogar esse então. Confiança, o lance que você está pensando deve ser bom. Tá bom, vamos lá então. Pensamento positivo, ó. Eu acho Pensamento, que esse é o melhor lance, né? pensamento positivo, hein? Isso aí. Confiança é fundamental no xadrez, hein?
Eu acho que o Matheus ganha essa partida, hein? Vamos tentar, vamos tentar. Peão. Então, vamos jogar os peão então, né? Ixi, agora que complicou um pouco aqui, hein? Isso. Ave Maria, hein? E agora? Tem que falar rápido. Vamos lá, 1 minuto. É qualquer assim, tá? Sim, sim, é. Dá para pensar um pouquinho, né? É. Esse é um momento crítico aqui, né? Hum... Bom, rei. Não tinha muita escolha aí, né? É. Esse é importante, né? Se. Você pode começar a falar alguns pré-moves já, né? Tipo, por exemplo, lá, se peão por peão, bispo, assim, sabe? Ah, uma boa. Então, CB4, cavalo. Hã? Aqui eu acho que é peão, viu? Peão? Peão, peão. Tá bom. Isso aí, vamos com tudo, hein? Vamos com tudo. Se a gente perder, vamos perder felizes, atacando um pouco É, aí, né? sim, sim. Hum. E agora, hein? Bom, acho que é torre mesmo. Torre mesmo? Uhum. Então tá bom, vamos jogar torre mesmo. Não sei se era aí, mas. É, eu tava Eu pensei em pensando um C1. pouco. Onde você Bom, tá? dama. Ó, 25 segundos, tem que jogar rápido agora. Ixi, agora sim é. Pois é. Peão. Vamos pendurar tudo agora. Dama. Se quiser falar pré-move, já fala. É, premove. Pode ser. Pode ser cavalo. Cavalo? Sim. Vixe, tá, não sei qual cavalo jogar, mas enfim. Joguei esse, velho. Tá errado, provavelmente. Ixi. Esse vai perder. Ai. Nossa, eu vou levar mate daqui a pouco. Tem um Salvador ainda, mas tô quase levando mate aqui. Ainda não é mate, ainda não é mate. Tem bispo Bom, se voltando. dama é um bispo. Tá, beleza. Se torre E8. Se torre 8 complica um pouco aí, né? Bom, se torre 8, dama mesmo, Isso, né? beleza. Ué, tá pensando. Bispo. Bispo, é importante. Cavalo. Boa. Torre. Torre. Tá. Isso. Opa. Opa. Vai. Torre de novo. Torre. Opa, agora vi. Cavalo. Capivara é uma tristeza, hein? Cavalo de novo. Ah, vidão. Eu queria dar outro cheque aí, mas tudo bem. Joguei no Ok. pré-amor. Rei. Dama. Dama de novo. Cavalo. Dama contra qualquer lance, dama. Oh, isso aí. Parabéns, Matheus. Que Boa, partida. foi. Vamos, hein? Que emoção. Parecia que a gente tinha capivarado aí, estávamos levando o mate do corredor, mas deu certo, né? Sim, sim, deu certo, deu certo. Perdomo, muito obrigado pela entrevista. Foi muito divertido estar com você aqui. Tá convidado para vir nas próximas vezes, né? Quando tiver mais evento, vou te convidar. Gostei bastante da entrevista com você, das histórias. A gente tem sempre boas histórias para contar, né? Com xadrez, com as viagens. Sim, sim, realmente o xadrez é muito legal, muito mais divertido do que aparenta, né? E eu que agradeço aqui o teu convite, realmente Sim. foi muito divertido, muito legal. Tem, Espero que.
pessoas que estão assistindo tenham gostado, né? Sim, acho que a galera gostou bastante. Tem algum projeto novo que você está fazendo, que você queira divulgar aí para o pessoal? Falar se está dando aula? Como que tá os seus projetos aí? Bom, na realidade eu dou aula aqui no Clube de Xadrez de Chapecó, dou aula particular também, Sim, sim. dou aula particular de espanhol também, para quem desejar aí aprender um dos idiomas mais falados do mundo, né? Sim, sim. Bom, estou realizando algumas traduções de livros e artigos de xadrez para o espanhol e também do espanhol para o português. Se alguém Caramba. estiver interessado aí, fala comigo. Tá, que legal. Então, o Reginaldo pediu os seus dados para aula, mas eu vou pedir para entrar em contato com você pelo Facebook, Instagram, né? Quem tiver Sim, pode interessado ser em pelo aula. Facebook. Eu não tenho Instagram. Ah, então tá bom. Eu sou um pouco capivara aí nas redes sociais, né? Ah, sim. Ó, o vice-campeão resgatou hidratação aqui, falou que a gente tá falando muito e não tomou nem um copo d'água ainda. Tem alguns pontos que a galera resgata aqui que a gente tem que cumprir, né? Então, vou pegar um copo d'água lá e você também, por favor, faça o mesmo, porque resgatou hidratação a gente tem que cumprir. Tá, vou pegar um copo d'água então. Pera aí. Beleza, voltei aqui. Minha Isso água, aí, ó. né? Pois é. Ali, é Eu não dívida. vou divulgar a marca aqui da água, né? Porque Não. se eu divulgar a marca, tem que pagar para o Matheus, né? Hein? O Justi colocou seu contato do Facebook Opa, no obrigado link aí, aqui. Luciano. Quem Grande tiver. professor, realmente. Um cara super gente boa. Sim, sim. Então, perdão, mais algum projeto que você queira divulgar? Tá tranquilo? O seu blog, né? O Zug Zwang lá? Isso, na realidade eu sou um dos autores, né, do site de Suxan Blog, né? É um site da Espanha, de um grande amigo meu, Daniel Munhoz, e eu participo como professor na academia virtual de videoaulas e também como escritor em alguns artigos, né? Já escrevi aí uns 8, 9 artigos. Espero que gostem, né? E também serve para aprender espanhol, galera. Vamos aprender aí o espanhol, que é um dos idiomas mais falados do mundo, hein? Ah, sim. Ó, o pessoal tá perguntando. Aí tem um item aqui que a galera resgata que é uma curiosidade aleatória, né? Tipo, pode ter a ver com xadrez ou pode não ter a ver com xadrez. Então a galera já resgatou algumas vezes aqui no canal e estão perguntando, né? Provavelmente vão resgatar de novo. Tipo, sei lá, da última vez eu falei que ou eu conto alguma história ou eu falo coisas tipo. Teve um dia que eu tive que dançar aqui no canal, né? Porque eu fiz uma aposta e eu sempre me ferro nas apostas, né? Porque eu faço aposta que eu perco. E aí eu falei, né, que eu era filho de dois dançarinos e não sabia dançar muito bem. Essa era uma das maiores frustrações da minha vida, assim. Então, eu vou deixar passar essa bola pra você hoje. Qual que é uma curiosidade aleatória da vida do Perdomo aí que poucas pessoas sabem aí? Uma coisa que você gosta diferente, que não seja relacionada a xadrez, ou pode ser também. Bom, assim, eu sou bastante tímido. Acho que não aparenta muito, mas eu sou bastante tímido, especialmente quando eu canto tango, né? Eu sou nativo de Buenos Aires, né? Buenos Aires é a terra do tango, né? Sim. Mas, na realidade, assim, eu não gosto de... Eu gosto de cantar tango quando estou sozinho, ou enfim, com alguém de muita confiança, né? Para não Caramba, passar vergonha, né? cantar tango, o mais comum é dançar tango, né? Pois é, não, mas dançar tango é muito difícil, eu não consigo dançar absolutamente nada, viu? Nisso aí eu sou capivara absoluto. Entendi. Então você canta tango, então, nos momentos mais oportunos É, aí. às vezes jogando na internet eu tô cantando tango, o vizinho reclama pra caramba, ele fica batendo aqui na parede, mas enfim, é assim mesmo. Um abraço para meu vizinho, depois vou falar para ele assistir a live aqui. A galera tá pedindo você cantar por na cabeça.
por uma cabeça, ixi, meio difícil aí, um tango famoso, né? É. Tá, pessoal, aqui eu vou pagar mico aqui, né? Opa, Mas aí eu gosto, eu não hein? sei, eu acho que vocês deveriam aí pagar pro Matheus, né? Se eu cantar aqui no canal dele, acho que devem depositar aí pelo menos uns US$ 500 aí pro Matheus. Ó, a galera faz montinho aí, daqui a pouco US$ 500 aí pra É, você. pois é, mas por uma cabeça é muito difícil, hein? Mas Não, eu prefiro cantar, ó, Mi Buenos Aires querido, mas vou cantar um pouquinho, tá? canta, canta aí, Buenos Aires, querido, então, vai lá. Mas é só um pouquinho, tá? Pra ninguém ficar surdo aí, tá? Tá bom, vamos lá, vamos lá, Se vamos lá. eu cantar a música inteira, vocês vão ficar surdos, né? Então, melhor cantar um pouquinho, tá? Tá. Vou tentar me concentrar, com certeza o Matheus e todos aí vão ficar rindo, Já né? prepara o clipe aí, pessoal, vamos lá. Vou pegar o microfone aqui, né? Tentar simular que eu canto bem, pelo menos a postura, né? Então, vou cantar um pouquinho aqui, vou passar vergonha. Acho que nunca passei tanta vergonha na minha vida, viu? Culpa tua, Matheus, hein? Ah, fico feliz, fico feliz. Bom, vamos ver. Então, vou tentar me concentrar. Vou colocar um pouco aí para o pessoal ficar aí curioso, né? Mas eu canto muito mal, gente, tá? Mas isso aqui é para se divertir, tá? Então, vamos lá. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Pronto, né? Já Cantou bem, foi muito. não, mereceu palmas aí, mereceu Ei, vamos bater palmas, palma aí que ninguém tá mandou batendo, né? muito bem, foi uma emocionante. Ó, realmente, ó, primeira vez que canto em público, gente, né? Pessoal, tem alguém online da galera do chess.com aí? Pra gente mandar rede pra pessoa? É, a galera falou que timbre de voz, que tenor. É, Ó, tô melhorando. Na próxima que o Matheus me convidar, vou treinar, gente. Hoje ah, vocês me pegaram aí desprevenidos, na próxima vou treinar, viu? sim. Beleza, então. Pessoal, vou mandar rede pro Fortitude então. Perdono. Muito, muito obrigado aí pela participação. Gostei bastante. A partida é muito instrutiva, né? Os comentários muito instrutivos também. As brincadeiras. Foi tudo nota 10 aí. Eu que agradeço por tudo, ó, realmente muito legal, muito divertido. Parabéns para você, Matheus, aí que sempre está Obrigado. divulgando xadrez, realizando atividades muito interessantes, muito divertidas. Parabéns mesmo, né? Então, Teu canal realmente extraordinário. E, bom, espero que quem assistiu tenha gostado aí. sim, sim. Espero que ninguém tenha ficado surdo, né? Depois É. de cantar um pouquinho, né? Então tá bom, Daqui então. a pouco liga o processo, né? Obrigado, pessoal. Valeu pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, abraço.